É... Desse jeito? Muito bem. Fala galera, beleza? Meu nome é Samuel Valentim, criador de canários em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canarinho Valentim e moderador do grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, onde? No Facebook. Se você ainda não faz parte do CCOB, entre no Facebook depois, procure pelo Criadores de Canários Unidos do Brasil, participe e aprenda mais sobre canaricultura, criação de canários. Pois bem, o vídeo de hoje, em pleno feriado, dia 21 de abril, Tiradentes, vai ser sobre um tema diferente de manejos, diferente de como criar canários, como alimentar os canários. Vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo onde tratarei sobre um assunto que vai muito além de simplesmente dar comida aos canários, que vai muito além do que limpar a higiene do canarinho, dar papa para filhotes, muito além do que isso. Eu iniciei esse vídeo perguntando a todos vocês: vocês já pensaram em desistir da canaricultura? Vocês já pensaram em algum momento da sua vida em desistir de criar os canários? Para um pouco, reflita, pense e agora vamos iniciar. Bem, então o vídeo de hoje vai tratar sobre este tema. Você já pensou em desistir da canaricultura? Ou você já pensou em parar de criar canários? Publiquei lá no CCOB sobre esta pergunta, sobre esta indagação. Vocês já pensaram em desistir da canaricultura? E muitos responderam. E a partir do que muitos responderam, é o que eu vou me basear, falando da minha experiência na criação dos canários. Se em algum momento da minha vida eu já pensei em desistir, de criar canários, em parar de criar os canários, e vou ler alguns relatos que foram enviados lá no CCOB, ok? Mas antes, gente, não pode faltar antes beber uma aguinha do copo do Cruzeiro. Isso não dá. E aí, galera, vocês estão quietos, hein? Estão quietinhos. Vejam bem, deixa o cruzeirão aqui para todo mundo ver. Vamos lá. Eu vou iniciar lendo alguns relatos da galera do CCOB, onde falaram o motivo pelo qual pensaram em desistir ou até desistiram e depois retornaram. Depois vou fazer as minhas reflexões sobre isso para que possa ajudar todos vocês, ok? Então vamos começar pelo Gabriel Tavares. Gabriel Tavares respondeu assim: olha, já pensei em desistir da criação de canários, tendo em vista o fracasso nas primeiras tentativas de reprodução. Vejam bem, não é só o Gabriel Tavares que já deva ter pensado em desistir de criar canários por conta de fracasso na reprodução. Quero dizer para vocês que canaricultura não é algo matemático, que se deu certo no ano anterior, vai dar certo em todos os outros anos. Não é bem assim. O que eu sempre digo é que canário tem personalidade, que canário não é o nosso fantoche, não são os nossos robozinhos dos quais nós podemos manipulá-los e fazer da forma exata que nós queremos. Se fosse assim, a gente ia conseguir tirar todos os anos aí uma média, por exemplo, de 15 filhotes por casal, porque bastava dar as alimentações corretas, bastava ter a higiene correta, o manejo correto para dar esse tanto de filhote. Mas não é bem assim. Então, assim como eu digo para o Gabriel Tavares, digo para vocês também: não desistam de criar canários porque a reprodução foi um fracasso. Não, principalmente quem está iniciando, que começa muito empolgado, eu vou iniciar e vou formar casais e vou tirar um tanto de filhote. Não é bem assim. Vá com muita calma. Lembrem-se sempre, por mais que vocês tenham um bom manejo, higiene, por mais que comprem canários
de excelente genética, de excelentes criadores, não quer dizer que vocês terão uma excelente reprodução, ok? Então, essa expectativa de reprodução, ela ocorre todos os anos, não é algo matemático. Então, não desista se a reprodução foi um fiasco, não desista. A Ana Carolina Garcia, um abraço para a Aninha, tem se destacado aí no CCUB, ok? Desejo muito sucesso. Ela fala o seguinte, ela já tentou inúmeras vezes desistir da canaricultura, da criação de canários por conta de família, por conta da faculdade, mas não desistiu, por quê? Porque foi um legado deixado pelos avós. Então isso é muito interessante. Vejam bem. Por conta do tempo, por conta do trabalho, questões familiares, questões pessoais, pode nos fazer com que venhamos a desistir da criação dos canários, não é assim? Mas, como a Aninha falou, no caso dela teve um legado. Os avós deixaram os canários, os ensinamentos dos canários para que ela continuasse com a criação. Então, penso que o maior motivo da Aninha aqui no caso foi esse legado deixado pelos avós, que a motivou a não desistir. E isso é bacana. Talvez alguém aí que esteja me vendo e ouvindo possa se identificar. Legado deixado pelos pais, pelos tios, pelos avós, um legado deixado por algum familiar. Então isso é muito interessante, porque isso motiva, independente de todos os problemas que você venha a ter. Isso é motivante por conta desse legado. Bacana? Vamos lá. Niltinho Luiz, um abraço. Ele diz o seguinte: já desisti uma vez por conta de doenças e falta de tempo para cuidar dos canários. Falta de informações. Hoje penso em contribuir e em continuar até depois de cair os dentes e sempre procurando aprender mais e mais. Veja que interessante. Então, alguns procuram, talvez tem como motivação as doenças no plantel e desanimam em criar canários. A falta de tempo, a pessoa sai cedo para trabalhar, chega à noite e fala, não vou criar canário porque não dá. Cada pessoa tem um motivo, cada pessoa tem as suas razões, mas essa força de vontade, igual do Niltinho aqui, não fez desistir. E espero que esta mesma força de vontade não te faça desistir da criação. Vamos lá, Eric do Carmo, um abraço ao Eric. Tô pensando seriamente o motivo, faculdade. Bem, o Eric começou aí faculdade de Direito, vai ser meu colega de profissão, e ele está pensando seriamente em desistir por conta da faculdade. Eric, meu conselho, não desista, a não ser que esteja muito difícil, não tenha ninguém para criar e os bichos não terão a dignidade que merecem. Aí não é bem desistir, e sim dar um tempo. Desistir da criação é algo que é muito mais sério do que dar um tempo na criação. Desistir significa que você não quer mais de forma alguma, não vai voltar. Dar um tempo quer dizer que você não quer desistir, mas vai dar um tempo por conta de uma situação temporária, ok? Então, Eric, não desista. Eu fiz também faculdade de Direito, 5 anos, fiz ainda pós-graduação mais 1 ano depois da faculdade. E antes de formar ainda na faculdade, eu já estava criando canários lá em 2009 e foi o tempo mais difícil da minha vida, onde tinha a prova da OAB, eu estava fazendo estágio, tinha cursinho, tinha um tanto de coisa, mas mesmo assim eu consegui arrumar um tempinho para mexer com os canários. E ainda tinha muito, não tinha pouco não, tinha muitos canários ainda e eu sozinho mexia, como hoje, até hoje sozinho também, tomo conta dos meus canários. Então, por conta da faculdade, não desista, pode até que um tempo na criação pode ser dado, mas se der para conciliar ainda um pouquinho a criação de canários com a faculdade, não pare, ok? Vamos lá. O Leonardo, um abraço. Está dizendo que está pensando seriamente.
falta de tempo para dar devida dignidade aos canários devido à faculdade e ao trabalho. Ele usou uma expressão aqui bacana que eu sempre utilizo: dignidade aos canários. Então, se aquela condição temporária te impede a dar dignidade aos canários, aí não é desistir, e sim dar um tempinho, ok? E depois que aquela condição temporária realmente se exaurir, se extinguir, volte a criar os canários. Não desista da canaricultura. Se tiver que dar um tempo, que se dê esse tempo, ok? Mas desistir, penso que não, ok? Augustinho Siqueira, um abraço. Nunca pensei em desistir, pois meus canários nunca deixaram. Eles são simplesmente tudo. Interessante aqui, né, que o Augustinho falou. Os próprios canários, pelo relato dele, nunca deixaram que ele desistisse da criação. Então deve que ele de alguma forma tenha alguns motivos, ou tivesse alguns motivos para parar de criar. Mas ele olhava para os canários e pensava: ô galera, tá difícil criar vocês. Mas os canários olhavam para ele: não desista de nós. E aí ele não parou de criar. E ele está falando que a motivação dele é olhar os canários, é estar com os canários, fazendo com que ele não desista, independente de todas as situações que possam se tornar barreiras na vida dele, ok? Rodrigo Inácio, um abraço. A dele é engraçada. Sim, já pensei. Por preguiça, mas canários é minha vida. Preguiça? Como que é isso aí, jovem? Essa foi interessante. Pelo menos ele foi sincero. Por preguiça. Ah, rapaz, vai ter preguiça não, hein, menino? Senão vai tomar uma voadora. Veja bem, não deixem que a preguiça tome conta do seu ser, ok? A fim de que você desista de criar canários. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Pare com a preguiça. Tem que estudar mesmo. Canaricultura exige estudo, canaricultura exige dedicação mesmo, exige observação, ok? Então canaricultura é um hobby muito bacana, mas que nos exige. Então não deixe que a preguiça tome conta do seu ser. Tire essa preguiça, manda ela para fora e anime-se, ok? Beleza. Anderson Refundini, um abraço. Veja bem, o que desmotivou eu a vender, aliás, o que me motivou a vender os canários foram os falsos passarinheiros. Aí eu conto o relato dele. Quando você recebe um WhatsApp de um amigo mostrando que determinado fulano escreveu a seu respeito, e aí você vê que as amizades a serem construídas no nosso meio são poucas. A turma gosta de te ver como rival. O pior, que o que está escrito seria até para motivar, só que não. Veja bem, pessoal, ele falou uma coisa interessantíssima. O que o motivou a vender os canários em algum momento da vida dele foi o que os outros disseram dele, o que os outros falaram dele de forma destrutiva, de forma pejorativa. E isso eu tenho sentido na pele durante 3 anos já de CCUB e de criação de vídeos. As pessoas falarem mal. O outro sempre está sob a vigilância do outro, aquele Big Brother da canaricultura, onde você é vigiado 24 horas naquilo que você diz, do que você fala, do que você demonstra, ok? Eu quero dizer para vocês uma frase de Sartre. Sartre, no livro dele chamado Existência e Liberdade, ele diz uma frase que eu levo para o resto da minha vida, desde a época da faculdade, quando eu li o referido livro. O inferno são os outros, ok? O inferno são os outros. Então, pelo amor de Deus, o que os outros disserem sobre você, você deve avaliar sim, com certeza, porque pode ser que aquilo que eles estão dizendo seja para o seu crescimento. Mas aquilo que você observar que estão dizendo de você é de forma a te destruir, a te desanimar da canaricultura, ignore.
simplesmente ignore, porque o inferno são os outros. E não deixe que este inferno entre na sua vida. Não deixe que este inferno te domine. Muitos falarão de você, ainda mais quando você se destacar. É óbvio, porque o ser humano, ele tem, infelizmente, o sentimento da inveja. E esse sentimento da inveja faz com que ceguem os olhos das pessoas e não vejam o que você tem de bom. E sim, às vezes, um pecadinho seu, uma falhazinha sua, que eles transformam isso em algo gigante, a fim de te destruir de alguma forma. Então, apenas absorva aquilo de bom que dizem sobre você, ignore o que é ruim e prossiga na canalicultura. Nós não nascemos sabendo, aliás, até quem se diz sabedor da canalicultura, um dia era zerado de conhecimento, ok? Ele teve que perguntar, ele teve que estudar, ele teve que errar muito até chegar onde ele chegou. Então, se você está iniciando e estão falando de você, ou se você já está há um tempo na canalicultura e estão falando de você, apenas absorva o que vai te construir, o que vai te edificar, o que vai te destruir, o que é pejorativo, ignore. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, peça a Deus por elas, para que Deus possa converter os coraçõezinhos e que também eles enxerguem o lado bom da vida, que é ser feliz. Tá bom? Vamos lá. Tiago Premiani, um abraço ao Tiagão. Ele diz assim: o comércio de canábios belgas em minha cidade é péssimo. Estou pensando seriamente nisso. Tiagão, veja o seguinte. Nós iniciamos a criação de canábios por uma paixão. Então está no sangue gostar de canábios. Não está, pelo menos na minha mente, ou não deveria estar em nossa mente, a ideia de comércio pura e simplesmente. Quem gosta de canário apenas gosta, independente se vai conseguir vender ou não, ok? Então, mesmo que o comércio não seja bom, nada te impede em manter a criação dos canários. Você poderá até reduzir por questões de não conseguir repassar esses canários, mas não deixe de criar, não desista de criar canários, ok? Se está no seu sangue, se faz parte dos seus sentimentos, a criação de canários, prossiga, não desista, ok, meu amigo? A base fundamental, o que é fundamento, é o amor aos canários. O dinheiro, ele é consequência. Nós temos que vender mesmo, ok? Mas o fato de não se conseguir vender ou não se conseguir vender pelo preço que merece, não faz jus à sua desistência na criação. Não desista por conta disso. Continue firme aí, meu caro. Tudo vai dar certo, beleza? Vamos lá. Alberto Godoy Filho, um abraço? Eu fui falar Alberto, aí eu falei um abraço. Putz, sabe? Um abraço ao Alberto, valeu. Ele diz assim, agora mesmo, não, ele colocou até um ponto de exclamação. Comecei e já estou querendo parar. Que isso, jovem? Todo canário que coloco na varanda, ele cai pena, entre muda. E se deixar dentro do quarto, não cai, não sei o que é. Veja bem, Alberto. Não, é por causa disso que vai parar de criar, não. Veja bem. Olha, você tem que analisar o seguinte. Para iniciar uma criação de canários, você tem que se atentar a alguns aspectos. Porque criar canários, ainda mais, você não falou, mas ainda mais se for de raça pura, exige certos cuidados. Depois, assista o meu vídeo. Como iniciar na canalicultura. Lá eu dou o meu entendimento de como iniciar na canalicultura, ok? Sendo o primeiro passo, aliás, não vou falar nem o primeiro passo, sendo o segundo passo a construção de um canaril. Seja um quartinho pequenininho, seja um corredor estreitinho, mas tem que ter um lugar só para os canários. Não é na varanda, ok? Não é dentro de casa, não é às vezes no seu quarto, na sua sala. A criação de canários tem que ser num quartinho chamado canaril, ok? Eu falo quartinho, mas pode ser uma mansão, não tem problema não. Se tiver dinheiro, e você vai criar os canários nesse espaço, onde é bem ventilado, iluminado. Aqui, estou dentro do meu canaril, bem ventilado, bem iluminado. É só para eles esse espaço.
É um espaço de 7 por 4 em cima da minha laje. E é somente reservado para eles, com exaustores, bastante janelas, tudo bacana. Aí sim você terá mais segurança para criar canários, ok? Então essa questão de colocar na varanda, colocar no quarto, colocar na sala, deixar na cozinha, colocar na área de lavar, onde as pessoas passam, mexe toda hora, é muito barulho. Pode ser sim que eles entrem em muda por causa do estresse, apagar e acender a luz, essas questões todas, ok? Então, assista também lá considerações sobre muda dos canários. Eu explico também os fatores de muda, ok? Então, minha recomendação: não pare de criar, não desista e se empenhe em fazer um canaril. Meu amigo, vai lá, junta a graninha, faz um quartinho, vê um cantinho na sua casa, na sua laje, olha aí algum corredor que seja só para os canários. É uma recomendação minha, para não desistir. Se você ama os canários, não desista por conta disso, mas se esforce. Esforce no sentido de dar mais dignidade aos canários e para que você tenha mais comodidade na criação, tá bom? Vamos lá. O Paulo Henrique, um abraço. Já dei de tudo, embora... Bom, ele começa dessa forma, né? Já dei de tudo, embora, mas o canto dos canários faz parte do meu dia a dia. Então, sem ouvir esses belos pássaros não é a mesma coisa. Bom, ele está dizendo que os pássaros dele, de alguma forma, os canários dele, de alguma forma, não estão cantando como ele gostaria que cantasse. Veja bem, canário, voltando a dizer, tem personalidade, tem a vida própria, ok? Canário não é o nosso robozinho. Então, de alguma forma, pode acontecer que os canários não cantem como gostaríamos que eles cantassem, ok? Há canário que canta muito, entra e muda, depois sai da muda e não volta a cantar mais. Acontece. Há canário que depois de acometido por alguma doença, também não volta a cantar mais. Exemplo disso é o problema de ácaro de traqueia, que quando o canário, dependendo do estado de ácaro de traqueia, ele nunca mais volta a emitir som. Mas nem por isso a minha recomendação é de que você desista da criação. Acontece, ok? Então, mesmo que o seu canário não esteja cantando como queria, mesmo que ele esteja com ácaro de traqueia, você tratou, ele melhorou, mas não voltou a cantar, ele cantava muito antes da muda, entrou em muda, depois não voltou a cantar mais, não desista por conta disso, ok? Muitos e muitos outros canários machos virão para você e cantarão bastante para você se divertir. Então não é por causa de 1, 2, 3, 4, 5 canários que não cantam que você vai desistir, ok? Aliás, você tem que dar a mesma dignidade a este canário que não canta, a mesma do que aquele que canta, ok? O fato dele não cantar mais não quer dizer que você vai jogar ele fora. Se você vai falar, vou soltar, ele não canta mais, eu vou soltar esse passarinho. Ele não canta mais, acho que eu vou matar esse passarinho, pega o pescoço e quebra. Não é assim. É melhor você doar quando você estiver insatisfeito com o canário. Minha recomendação: se você não quiser mais o canário, é melhor você doar do que você matar ou soltar um canarinho sabendo que ele vai morrer depois, sem os devidos cuidados, sem a devida dignidade. Ok, meu amigo? Vamos agora ao Rodrigo Maciel. Um abraço ao Rodrigão. Ele fala que a herança do pai dele, ele cria desde quando o pai dele faleceu, meus sentimentos, ok? E algum tempo atrás ele adquiriu uma sinusite crônica devido a uma alergia. Aí os médicos disseram que era para ele se desfazer dos canários por conta dessa sinusite crônica. Ele falou que fez o contrário, ele falou que desfez o tratamento médico e aprendeu a conviver com a sinusite crônica juntamente com as aves. E ele falou que ninguém tira dele as aves. E o conselho dele é nunca desista do que te faz feliz. Ó, velho, até arrepiei com isso aí. Parabéns, em primeiro lugar, parabéns, ok? Vejam bem, pessoal, ele adquiriu uma sinusite crônica por alguma alergia, nós vamos conversar sobre isso mais para frente. E quando ele relatou aos médicos, falando assim, olha, eu crio canários, os médicos pensaram, olha, então, tendo em vista a sua sinusite crônica, você não vai mais criar canários. O que ele fez?
ao invés dele desistir de criar os canários, ele desistiu do tratamento médico e continuou com a criação dos canários. E ele encerra com uma frase muito bacana: não desista daquilo que te faz feliz. Essa sua frase final deveria ser ou deva ser a minha frase de encerramento desse vídeo. Muito bacana mesmo. Veja bem, talvez, analise direitinho, talvez a sua sinusite crônica ou a sua alergia, não sou médico, não entendo, mas apenas alguma coisa que me vem à cabeça agora. Por conta de poeira, pó e casca de sementes, ok? Aliás, poeira do chão, da limpeza do lugar, ou pó e casca das sementes. A minha recomendação: tente, então não sei como você está de saúde hoje, espero que esteja tudo bem, mas se ainda estiver sofrendo alergia, tiver que usar aquela máscara dentro do canaril, retire as sementes do seu plantel. Tente retirar as sementes. Deixe só a farinhada, extrusada, frutas, legumes, verduras, ok? E tire as sementes, vê se melhora. Porque alguns criadores que eu já ouvi relato, nos poucos anos que eu crio, eles, por conta desse pó das sementes, dessas cascas das sementes, eles obtiveram alergia. E aí, alguns sim, pensaram em desistir. Mas aí alguns, ainda não sabendo sobre a ração extrusada, eles utilizavam ou utilizam até hoje uma máscara quando eles adentram o canaril. A questão também das penas dos canários, principalmente na muda, eles passam mal. Mas a minha recomendação, caso você ainda esteja passando pelo problema, por alguma crise de sinusite, retire as sementes do seu plantel e substitua-as por ração extrusada, ok? Vê se dá certo. Mas se já estiver bem mesmo com sementes, tudo bem, mantenha as sementes. Se quiser acrescentar ração extrusada também, vai melhorar também, farinhada, tudo bacana. Mas muito bacana a sua história, ok? Eu vi que a sua paixão pelos canários superou o problema de saúde pelo qual você vivenciou ou vivencia até hoje. E você encerra brilhantemente com uma frase: não desista daquilo que te faz feliz. Pessoal, li apenas alguns dos vários relatos que foram enviados lá no Criadores de Canários Unidos do Brasil. Agora eu vou contar para finalizar o meu relato. Já pensei em desistir de criar canários e já até publiquei a época. Isso foi em 2014, ok? Aliás, eu vou voltar um pouco no tempo. Em 2012, eu me lancei como candidato a vereador em Belo Horizonte, Minas Gerais. E foi uma novidade para mim. Tendo em vista a minha ansiedade, a minha vontade, a minha garra de ganhar as eleições, achando que ia dar tudo certo mesmo, ia ganhar aquela coisa, eu fiquei muito ansioso. Eu chorava de raiva, eu acordava chorando, eu ia dormir chorando, aquela coisa. A gente às vezes não tem maturidade, mas também não só maturidade. Nessas veias corre sangue, então nós não conseguimos ser um robô sem sentimento. Então eu deixei a ansiedade tomar conta do meu ser. E até que 3 semanas antes da minha campanha, eu acordei em um sábado achando que ia morrer. Acordei com uma crise de ansiedade, depressão e transtorno do pânico. Eu tive as piores coisas que vocês podem imaginar do estado psicológico. Desde o ápice até as extremidades do problema de ansiedade, que é o pânico, que é o excesso de ansiedade, e a depressão, que é nada de ansiedade praticamente, que não tem nem tristeza e nem alegria. Então, foi onde, em 2012, foi a primeira vez que eu pensei em parar de criar canários. Porque uma pessoa, quando está em crise de ansiedade, em depressão, ela não tem vontade de viver, as serotoninas estão muito baixas aqui nesse cerebelo, então não tem vontade mesmo de comer, não tem vontade de sair, mas mesmo assim, graças a Deus e somente a Deus, e no céu, e meu Pai aqui na terra, e alguns amigos, mas especialmente meu pai, do qual eu agradeço muito nesse vídeo, não me fez desistir de viver
não me fez desistir da campanha política, apesar de não ter ganho, mas foi muito bom para minha vida, muito boa, né? A campanha foi muito boa para minha vida. Não me fez desistir de criar canários. Eu entrava no canarinho, pessoal, não tinha vontade, né? Igual hoje eu tenho, de olhar os canários e falar, olha que bonito. Não, eu entrava no canarinho e minha vontade era soltar tudo, acabar com tudo. Mas, graças a Deus, ao meu pai e a alguns amigos, não me fizeram desistir. E isso foi muito bom para a minha vida. Então, foi a primeira vez. A segunda vez foi quando meu pai, foi trocar, né, ovos. Ele sempre trocava ovos para mim. Isso foi em 2014. E ele se desequilibrou. Da escada onde ele ia subir, né, no quarto andar da estante. E acabou, aqui, o cachorrão, né? Ô Pedro, olha lá a galera, que negão bonito. Vai pra lá, negão. Esse aqui é o negão, galera. Ele entrando no canal. Eu te chamei por acaso aqui. Vamos lá, dá tchau pra galera. Olha lá, vai dar tchau, dá tchau. Tchau, galera. Olha lá. Agora você me dá licença, tá? Vai lá, tá te chamando. Então, pessoal, ele foi subir para trocar ovos, que ele sempre fazia isso pra mim de manhã. E ele se desequilibrou na escadinha, foi segurar na estante para ver se conseguiu equilíbrio, caiu e puxou a estante com mais de 60 ovos e quase todos galados, né? Os ovos já estavam substituídos, algumas fêmeas já estavam chocando, caiu tudo. Aí eu chegando do trabalho, sou advogado criminal, chegando do trabalho, ele me conta, falou, Samuel, a estante caiu. Eu falei, não, o que aconteceu na minha vida? Pelo amor de Deus! Aí, inicialmente ele não queria falar que era ele que desequilibrou, né? Ele ficou todo sem graça. Ele falou que caiu sozinha, a estante caiu sozinha. Assim, aí como eu conheço tudo e também enganar um advogado é bem difícil, né? Ainda mais um advogado criminal. Eu ficaria assim, pai, não, me conta a verdade, o que aconteceu? Aí ele falou assim, ô Samuel, e eu até fiquei com dó, né, pessoal? Ô Samuel, ô meu filho, me desculpa, mas o papai foi subir para pegar os ovinhos e trocá-los, e eu desequilibrei, meu amigo. Quem conhece meu pai sabe que ele é muito humildezão, né, meio do interior. Eu desequilibrei, eu desequilibrei, a estante veio para cima, eu segurei na estante. Pessoal, eu subi aqui ao canaril, abri a porta do canaril e olhei aquilo ali. Passarinho machucado, perna quebrada, ovos quebrados, filhotes dentro dos ovinhos já formados, e aquela bagunça. Eu veio aquela lágrima, né? Aí meu pai assim do lado. Lógico, né? Eu não ia brigar com meu pai. Se fosse, sei lá, se fosse um filho irracional, eu ia xingar o pai, ia humilhar o pai. Não, eu apenas falei assim, meu pai, vou dormir. Isso era, né? Isso era 8 da noite. Quando eu cheguei. E quem me conhece sabe que eu não durmo cedo, né? Esse dia eu fui dormir cedo. 8h30 eu fui dormir e falei, vou acordar amanhã e vou ver. Eu fui lá pro Facebook e falei assim, gente, estou pensando em desistir. Ou seja, foi uma coisa que eu nem deveria ter publicado, mas para desabafar, eu publiquei no CCOB, galera, acho que eu estou pensando em desistir de canário, não sei o que, porque aconteceu isso. Bom, o pessoal do CCOB me deu muita força, né? E eu fui dormir, acordei 5 da manhã. Acordei 5 da manhã, esperei clarear mais um pouquinho, vim ao canaril. Cheguei ao canaril, os casais estavam todos bagunçados, porque tinha canário que fugiu, meu pai pegou, colocou macho com macho, fêmea com fêmea, macho que não era daquela fêmea, misturou, mas como eu tinha as anotações, arrumei e falei, vou recomeçar. Isso era iniciozinho de agosto, falei, vou recomeçar. Pessoal, o que eu tenho a dizer foi o meu melhor ano de reprodução, foi naquele ano onde meu pai sem querer, derrubou as estantes e onde que realmente eu pensei em parar de criar canários. Pode até ter sido um motivo fútil. Valentim, você também é criança, né, velho? Você é criança. Ia desistir de parar de criar canários só porque caiu? Era só se arrumar. Mas quem tem muito amor mesmo, e ainda mais na reprodução, 60 ovos ali, tal, não sei o que, poderia falar assim, não, parei. Dá uma tristeza assim sinistra.
Mas não, foi o meu melhor ano de criação. 2014, eu sempre digo a todos, foi o meu melhor ano de reprodução dos canais, ok? Então, mesmo com aquela adversidade de ter caído a estante, eu ter pensado em parar de criar, foi meu melhor ano. Consegui reverter todo aquele problema. Então, o meu conselho para vocês é este: não desista da criação dos canários. Não desista. Que, se de alguma forma vocês têm que dar um tempo, que esse tempo seja dado, mas que não desistam, ok? Façam aquilo que te faz ter prazer. Criação de canários nos dá muito prazer. Você já tem a genética para ser criador, para ser canaricultor. Você tem esse amor. Mas não deixe que as circunstâncias da vida te façam desistir, ok? Não deixe. Seja por falatório, seja por falarem de você para te destruir, seja por doenças na criação, seja por canários entrando em muda quando não deveriam entrar, seja pelas brigas dos canários, seja por ainda não ter um canaril que você ainda queria na varanda, na cozinha, ok? Seja por falta de dinheiro ainda que vocês queriam ter para comprar bons canários, boas gaiolas. Não desistam, persistam, prossigam, ok? Se passar na sua cabeça agora a ideia de que você tem que parar de criar canários por algum motivo, seja até por motivo de doença, mas se você conseguir superar essa doença e continuar na criação dos canários, que continue, ok? Não deixe ninguém falar mal dos seus canários, falar mal da sua criação, não deixe que ninguém fale mal daquilo que você goste, se imponha, ok? O inferno são os outros, nunca se esqueça disso. Crie canários para você, não crie canários para os outros. Independente se você compete ou não, independente se você ganhou títulos ou não, independente se você tem um canário grande ou não, independente se você cria pé duro ou não, não deixe que seja motivo para parar a criação de canários. Crie canários para você. Você não está aqui para criar canários para os outros, para mostrar para os outros como é o seu canarinho. Tem que mostrar o seu canarinho para você. Todos os dias o seu crescimento pessoal, ele tem que ser somente às suas vistas, somente aos seus olhos, ok? Se eles falarem que você não tem crescimento na canaricultura, mande um abraço para todos eles e orem por eles. Mas se você sentir que o crescimento está ocorrendo por você, persista no seu sonho, persista na criação de canários, ok? Nunca se compare com o outro. A sua competição, o seu desafio, ele é pessoal. O desafio é com você mesmo. A criação de canários ela é somente para você. Você não tem que olhar para o canário do outro no Facebook, pelos vídeos, conversas no WhatsApp e falar assim: nossa, ele está ganhando de mim. Não, deseje o bem para ele, mas cresça somente para você. Se hoje o seu plantel é humilde, gaiolinhas velhas, canário simples, mas ano que vem, na próxima temporada, você melhorou alguma coisa, você já é vencedor. Você já está vencendo. Você já é o campeão daquela temporada, porque você está competindo com você mesmo, ok? Se o seu sonho é ser competidor, que seja, que ganhe muitos títulos, mas sempre lembre: crie canários para você, não desista pelos outros, não deixe que circunstâncias da vida, que às vezes pode até ser ínfima, pequena, te façam desistir. Não faça isso. Faça tudo por amor, não faça por dinheiro, não faça por comércio, faça por apenas gostar dos canários. Por apenas vocês chegarem ao canaril e olhar os seus canários e ter prazer de trocar água, ter prazer de trocar os alimentos, de limpar as gaiolas, de limpar o chão do seu canaril, ok? De colocá-los ao sol, de colocá-los para tomar banho. Essa é a graça da canaricultura. Se você olha para o seu canário e fala: nossa, esse amarelo está muito longe do padrão FOB. Ah não, eu não tenho dinheiro para comprar canários bons. Ah, vou parar. Não
faça isso. Isso é imaturidade. Muito antes de existir FOB, muito antes de existir competições de canário, muito antes de existir padrões e padrões de canários, já existiam os canários. Eles já nos faziam felizes antes de conhecermos padrão, antes de estarmos filiados a clube. A nossa criação, ela é somente para nós. Se você quiser competir e criar para competir, invista nisso também. Mas se não conseguiu competir, não conseguiu ganhar, não há problema, não pare de criar por conta disso. Crie para você, ok? Criando para você, vocês não vão pensar em brigar com os outros. Criando para você, vocês vão ter muito mais felicidade, muito mais alegria ao adentrar o seu canarinho, ok? Não deixam que digam de você e confie apenas no seu potencial. O que eu digo para vocês sempre no CCOB e nos meus vídeos é que o iniciante de hoje é o campeão de amanhã, que o iniciante de hoje é o juiz da FOB, é o juiz mundial, que seja, de amanhã, ok? Que o iniciante de hoje com as gaiolinhas velhas vai ser um grande professor amanhã. E mesmo que não seja o campeão, e mesmo que não seja o juiz, e mesmo que não seja o professor, espero que seja somente uma coisa: feliz, ok? Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de criar canários, de poder comunicar com todos vocês, de poder passar um pouquinho do que eu sei. Agradeço a todos vocês pelo apoio, que jamais me deixaram desistir. Por mais que alguns tentem de alguma forma denegrir a minha imagem, eu agradeço-os também, porque eles também são motivadores da canaricultura para mim. O que me importa é isso aqui, o meu canarinho e os meus canários. Os outros que não cooperam apenas são o inferno, como diz Sartre, ok? E dessa forma eu vou embora e espero encontrar-nos lá no CCOB. E espero também que vocês jamais desistam da criação e que estejam comigo ajudando a crescer a canaricultura. Que mesmo não concordando com muitas coisas que eu digo, mas que as coisas boas que podem ser aproveitadas sejam de exemplo para vocês, para que vocês também passem para os outros e para que formemos essa grande família, que é a família CCOB e a família da canaricultura brasileira, ok? Um grande abraço a todos vocês e eu vou ficar aqui mais um pouquinho admirando os meus canários, que para mim, ok? São os canários mais bonitos do mundo, das constelações solares, mundiais, terrestres, ok? Meus lindinhos canarinhos, um abraço, valeu, tchau, tchau!